Para quem não me conhece, eu sou a Alva Helena de Almeida. Eu sou enfermeira de formação, estou aposentada, sou servidora pública municipal e sou frequentadora das atividades da FUNSAI. Aí na minha profissão, na minha trajetória profissional, eu estudei educação na minha pós-graduação. Eu tive mais experiência com a educação profissional e menos com a educação em saúde, aquela que nós proporcionamos para a população. Então, do ponto de vista do conhecimento, a educação em saúde é uma ferramenta de trabalho. É algo que todos os profissionais de saúde precisam fazer uso para desenvolver o seu trabalho específico. Precisa ser aprendido isso nos cursos de graduação. Nem sempre a gente aprende. Então, esse foi das pesquisas que eu fiz na minha área de enfermagem. E agora, quando a gente aprende nos cursos, geralmente essa educação tem um caráter normativo, assim, meio autoritário, de dizer para a população: faça isso, não é? Beba água, faça exercício, use camisinha, não é? Essa é uma perspectiva que costuma ser a mais comum. Por que acontece? Bom, por vários motivos. Pela formação, pelo tempo restrito que se dá a essa ferramenta, né, a essa relação educativa. Então, o profissional tem muitos para atender, ele não prioriza a educação, ou quando ele faz a educação, faz dessa forma: a senhora vai tomar esse remédio tal, precisa beber água, não pode comer açúcar, pronto, fez o trabalho dele. Por um outro lado, o usuário, né, o paciente, também tem lá as suas preferências. Não gosto, ele é muito lento, ele pergunta muito, eu não tenho tempo, já esperei muito, não gosto de grupo, né, de participar de grupos educativos. Então, de ambos os lados, há barreiras que dificultam esta relação. E numa outra perspectiva, se ela ocorrer, o ideal é que seja um diálogo, né? Não seja uma coisa, um monólogo, que eu diga: você vai fazer isso. Para eu desenvolver uma ação educativa, é preciso que eu entenda quem é você, como você vive, qual é o conhecimento que você tem. Nós partimos de um princípio, nessa perspectiva de educação e saúde, que todo mundo tem conhecimento. E eu, como profissional, tenho um conhecimento específico. Eu preciso trocar experiências com você. Então, você tem um conhecimento, sabe como viver a vida até aquele momento, aquele problema, e eu tenho um conhecimento técnico específico, nós precisamos juntar isso, tá certo? Então, vamos pensar nisso e olhar para o nosso processo de envelhecimento. Estamos envelhecendo, então vamos lá. Como é que você tem cuidado de você nesse processo de envelhecimento? Como é que você se observa, como observa o seu corpo no processo de envelhecimento? Você se dá conta que envelheceu? Você percebe isso? O que é que te caracteriza o seu envelhecimento? Você tem limitações? Quais são as limitações? O que você aponta como diferente? Além disso, vamos pensar no seu humor. Você avalia mudanças no seu humor? Você acha que está mais isolado? De menos conversa? Eu não quero sair? Eu não quero estar com as pessoas?
Será que eu entristeci? Eu estou mais triste? Eu tenho uma sensação de inutilidade? Se isso ocorre, o que você faz com essa situação? Você conversa com alguém? Você procura alguém? Algum profissional para dizer, olha, está acontecendo isso? A família percebe que você está diferente? Vale a pena dizer que os serviços de saúde têm profissionais específicos preparados para te ouvir. Então, é bom que na presença do problema, da dificuldade, né, estou triste, estou com alteração do sono, alguém me ouça para trocarmos conhecimentos em relação a essa situação. E se você faz uso de medicação, por exemplo, para resolver o seu problema? E se faz uso de medicação, você acha que ainda é importante fazer? É necessário? Ou já passou essa fase, eu não preciso mais dessa medicação? Vale ressaltar que o Brasil é campeão do uso de medicação psicotrópica, aquela da caixinha preta, né? Inclusive para idosos. Então vamos ficar atento. Tem várias situações das nossas vidas que não requerem medicação, mas é muito mais tranquilo medicar e, né? Fiz a minha parte. Você resolva aí as suas questões. Nem sempre elas são necessárias, tá? Se eu seguir essa linha de raciocínio, né, falando do corpo, como é que tá a sua cabeça, né? Eu falei do humor, essa coisa mais subjetiva. Objetivamente, você faz uso de óculos? Como é que tá a sua visão? Esses óculos estão adequados às suas necessidades atuais? Você tem olfato? Você sente o cheiro? Percebe alguma alteração no seu olfato, na sua capacidade de sentir odores? Se o gás escapar ali, o botão do fogão ficar aberto, você percebe? Como é que está a sua audição? Você tem alguma perda auditiva? Você faz uso de aparelho? Você tem aparelho, mas não usa? Você fala para as pessoas que, olha, eu perdi a audição um pouquinho, dá para você falar mais alto ou você não fala? Ainda aqui na cabeça, né? Faltou a boca. Como é que está o seu paladar? Tem alteração de paladar? Algumas pessoas dizem assim, eu não sinto gosto, eu não sinto mais o gosto da comida. É o seu caso? Você tem alteração no paladar já? Já? Aconteceu? Não aconteceu? Como é que estão seus dentes? Você teve acesso à assistência odontológica nos últimos 2 anos? Você faz uso de prótese? A prótese está ajustada na boca ou é aquela que fica movimentando quando você fala ou quando você mastiga? Então, essa situação requer, né, alguma atitude nossa, né? Porque se a função da mastigação que é exercida na boca, ela não for eficaz, nós vamos ter problemas digestivos. Então eu preciso corrigir isso antes que torne um problema, se eu puder, obviamente. Vale perguntar, você tem apetite? Alterou seu apetite? Você tem alimento para atender às suas necessidades? Né? Tem comida na mesa? Se eu passar para o tórax, né? O tórax é uma área do corpo que reúne os órgãos ditos nobres, né? Então tem uma função vital ali de vida ou morte.
Então, alguém examinou o seu tórax, as suas mamas nos últimos anos? Alguém examinou o seu pescoço? Pensando no coração, você tem a sua pressão arterial sob controle? Ela tá legalzinha assim, não faz altos e baixos? Você faz uso de medicação? Tem tido a medicação? Você acessa essa medicação? Se nós pensarmos nos pulmões, você está respirando livremente, não tem nenhuma limitação ao respirar? Legal, eu vou descer mais um pouquinho. Se eu pensar no abdômen, é uma outra área do corpo que tem vários órgãos que trabalham juntinhos, tem uma função muito específica e muito importante, que é a do metabolismo, né? Então, o processo digestivo e do metabolismo. O que se observa? Alterou esse processo digestivo nos últimos tempos? Eu tenho mais gases? Elimino mais gases pela boca ou por baixo? Eu elimino as fezes? Ou não? Tem alteração nesse padrão? Tem presença de sangue nas fezes? Ou não? Se você pensar num processo digestivo, alterou, está mais lento, assim como eu estou ficando mais lento, o processo digestivo também, aquela coisa de comer e demora horas para metabolizar. Dá para comer uma feijoada legal e ficar bem depois, um caldo de mocotó, ou já não dá mais? Como é que é isso? Você tem regurgitação, né? Aquela volta do alimento para a garganta ou para a boca. Se isso está acontecendo, eu acho que tem alguma coisa diferente aí, né? Que preciso resolver. Mais para baixo um pouquinho. Se eu pensar na pelve, né? No quadril, você passou por algum exame ginecológico ou urológico nos últimos 2 anos? Você observa alguma alteração nas eliminações desses órgãos? Tem sangramento? Tem secreção? Você tem atividade sexual? Você precisa de lubrificantes? Você sabe que existe? Você faz uso? Como é que é isso? Ok. Você tem perda de urina? Isso lhe incomoda? Ou é natural você lidar bem com isso? Tudo isso é importante que a gente acompanhe, saiba, né? Monitore. Se eu passar para os membros, né? Os braços e as pernas, membros superiores e inferiores, você sente perda de força? Eu já não consigo mais carregar 5 quilos de arroz no braço, é isso? Legal. Teve perda de massa muscular, né? O meu músculo aqui diminuiu. Você tem dores ou limitações ao levantar o braço, movimentar? Você faz atividade física além do trabalho doméstico? Além de fazer as compras, vai e volta, tal, você faz outra atividade? Ou não? Então, assim, o que eu quero trazer aqui para a discussão, que na verdade não está sendo uma discussão, né? Um diálogo pelas restrições aí do momento, é que todas nós precisamos conhecer o nosso corpo e cuidar dele para que na situação de uma alteração, de um problema, de um evento, de uma doença, eu possa participar, tomar uma parte no cuidado que os outros profissionais da saúde, os profissionais vão me oferecer. Então, eu preciso tomar parte nisso, participar deste cuidado. Para participar, eu preciso saber o que está acontecendo, o que querem fazer comigo, o que se espera, né? Como é que eu apresento melhora, né? No que eu estou melhorando ou eu sinto que não está legal, ok? Então, não existe
cuidado, nem educação em saúde se o outro não quiser. Então, eu não tenho como educar você se você não quiser. Não tenho como cuidar de você se você não quiser o cuidado, ok? Então, vamos nos cuidar. Vamos observar nosso corpo, vamos participar de cuidados quando nós precisarmos deles, porque é importante, né, nesse processo, tomar conta de mim ou buscar ajuda sempre que eu tenha limitações, restrições, dificuldades de fazer esse cuidado e de me apropriar dele, de cuidar de mim, tá bom? Um abraço.